A gente tem efetivamente brigando, podem entrar outros times na briga, embora eu acho que ninguém tira de um desses três aqui. Efetivamente brigando, nós temos o Flamengo, como já vimos na classificação, com 50 pontos e 22 jogos. O Cruzeiro vem atrás com 47 pontos e todos os jogos até aqui, chega zeradinho a 24ª rodada. E o Palmeiras chega com 21 jogos e 46 pontos. Essas três equipes, neste momento, brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Temos os próximos jogos, então, de cada uma. Vamos ver como é que está o caminho de cada um desses times, o que cada um desses times tem pela frente nessa corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, o Flamengo vai enfrentar o Vasco, o Cruzeiro pega o Bragantino, o Palmeiras pega o Fortaleza, todos os três na condição de mandantes. Depois nós temos na próxima rodada um Flamengo e Corinthians, o Flamengo visitando, o Cruzeiro também visitando o Vasco e o Palmeiras visitando o Bahia. Aí o negócio começa a ficar bom. O Flamengo vai receber na 26ª rodada em casa o Cruzeiro. Não, peraí, é isso mesmo? É. Né? Tá. Então é isso mesmo. Cruzeiro jogando com o Flamengo e o Palmeiras jogando com o Vasco em casa. Na 27ª rodada, o Flamengo visita o Bahia, o Cruzeiro recebe o Sport e o Palmeiras enfrenta o São Paulo na condição de visitante. Na 28ª, temos mais um clássico carioca com Flamengo e Botafogo, jogo que deve ser no Newton Santos, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro, provavelmente na Arena MRV. E Palmeiras e Bragantino, Palmeiras recebendo o Bragantino. Essa é a sequência dos próximos 5 jogos de cada um. Alguém tem a trajetória mais fácil? Embora nada seja fácil a partir de agora. Nesse recorte, a tabela do Flamengo é mais difícil, a do Palmeiras a menos difícil. Fácil nada é. Boa, perfeito. Vou contigo nessa. A do Cruzeiro menos difícil, Palmeiras. O Cruzeiro tem um clássico e o Flamengo, né? Tem um confronto direto. O clássico fora. É. E o Flamengo fora também. O Palmeiras tem um clássico fora, mas não tem nenhum confronto direto. Tem um Cruzeiro e Flamengo aí no meio. Uma das únicas derrotas do Felipe Luiz no comando do Flamengo foi justamente para o Cruzeiro no primeiro turno. O Cruzeiro só está aí porque conseguiu vencer os dois, né? Até agora, 6 pontos. E bem. Jogando muito melhor, os dois jogos. Então, vocês acham que o caminho do Palmeiras nesses 5 jogos... Menos pior. Fácil não é, porque tem Bahia fora, São Paulo fora, mas é menos difícil do que os outros dois. E você sabe o que é que vem na 29ª rodada, O né? Lino já chegou ao 6º jogo, Sim. Conta pra nós. Flamengo e Palmeiras. Já chegou lá? É 29? Rodada 29, Sim, Flamengo e Palmeiras? Depois disso tudo aí que vocês estão contando, vem a decisão do campeonato. É isso aí, então, Coisa 6º boa. jogo. E o Vasco, hein? O Vasco pega os 3. Meu Deus. O Vasco Os tá 3 próximos jogos do Vasco. A sequência é essa, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Essa é a sequência. Tá mais difícil pro Vasco, eu acho. A pior sequência é a do Vasco, então, exatamente. O Vasco ainda tem o Bahia, que pega nessa ordem, né? Primeiro o Flamengo, depois o Cruzeiro, depois o Palmeiras, mas não em sequência. Que bom, tem o Bahia. significa que da 20ª rodada em diante o Vasco não pega mais nenhum dos 3, tá ótimo. Tem o Bahia entre Flamengo e Cruzeiro. Tem o Bahia. Não que seja uma carne assada, não. Jogo atrasado. Isso. É um jogo de Copa do Nordeste, né? Que foi adiado por causa da Copa do Nordeste. Por causa da Copa do Nordeste, também não chega a estar com a vida muito fácil o Vasco, não, né? Não, o Bahia, botar o Bahia no meio de qualquer coisa não facilita disso aí nada. no céu, mas no céu legal, ou sai disso aí mal. O Cruzeiro tem 23 jogos, o Flamengo tem 22, o Palmeiras tem 21. Então a gente está num campeonato com 21, 22, 23, com os 13 disputando. Mas a hora que compensar tudo, alinhar e passar a régua, que a gente vai entender, quando tiver todo mundo na mesma casa. Perfeito. Então, sequência mais difícil tem o Flamengo. Nestes 5 jogos. Nesses 6, né? Porque o Palmeiras aparece lá. Mas aí é do Palmeiras também. Iam de Palmeiras com a sequência ali um pouco mais suave, embora nada seja fácil. É que os 3 jogos do Palmeiras em casa são contra times que não estão bem. Fortaleza, Vasco e Bragantino. Então você recebe 3 times que não vivem um grande momento. Bom, no fim de semana, o Flamengo tem um clássico para encarar, jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Já falamos muito sobre Flamengo. Não sei se há necessidade ou não do Felipe Luiz poupar, pensando no jogo da volta, mas o Vasco vai com tudo que tem de melhor, Lofredo. Eu acho que assim, o Flamengo tem um desgaste e o Vasco pode aproveitar. Primeiro turno já tinha essa diferença grande e foi 0-0, tá? Então, acho que o Vasco tem uma capacidade
ofensiva para criar problemas pro Flamengo, especialmente ali o Ryan que não vai para a seleção sub-20. Aliás, a seleção sub-20 vai para o Mundial sem os principais jogadores, né? Pois é, e o Vasco teve esse papo com a CBF. Vasco pediu. Não é que ele foi chamar, ele não foi nem cortado, ele não foi chamado por um pedido e ele do foi Vasco. muito bem no Sul-Americano. Eu acho que é o jogador que pode acrescentar aí ao Vasco no final de semana, pode criar um problema para a defesa do Flamengo. A questão do Vasco, ela se o Flamengo apertar a saída de bola do Vasco, do jeito que o Flamengo tem condição de fazer, aquela pressão adiantada, os jogadores do Vasco, a defesa do Vasco, seguir as recomendações de Fernando Diniz à risca, de que não pode colocar a bola para frente de jeito nenhum, tem que sair jogando, o Flamengo vai roubar umas 3, 4 bolas ali em cima, dependendo do time que o Flamengo escalar, e vai criar muito problema para o Vasco. Então o Vasco tem que pensar bem em como jogar com essa marcação que o Flamengo faz muitas vezes adiantada. O que Lofredo faria se tivesse a prancheta do Diniz na mão? Se eu tivesse a prancheta do Diniz na mão e fosse o técnico do Vasco já teria perdido o jogo. Tava perdendo. Mesmo, é claro, porque eu não sou técnico de futebol, como é que eu ia fazer isso? Não, mas tu tem muitas teorias bem embasadas. Exatamente, mas eu não sou técnico de futebol. A chance de acertar é menor. Tenho ideias para que as pessoas que são mais capacitadas do que eu pensem sobre elas. Entendi. Tu lança ali uma pulguinha atrás da orelha. Agora, vamos ver o que se eu acontece. tiver que executar isso aí, o time tá perdido. O Vasco tá há 12 jogos sem vencer no Maracanã, vai tentar quebrar esse jejum justamente diante do Flamengo, que é essa máquina jogando na sua casa. Agora, sobre o Ryan, que vai estar ali no ataque, junto com o Verratti, por que a torcida pega tanto no pé do Verratti? Me explica. Tem muita gente que é uma questão técnica, né? O Verratti, tecnicamente, ele tem muitas limitações. É um jogador que, acionado principalmente pela bola aérea, ele vai muito bem, mas ele precisa ser acionado para a jogada de um toque. Mesmo sendo o maior artilheiro do Brasil na temporada... Então, mas aí o que acontece? Você tem um time com o Fernando Diniz. Antes você fazia o seu centroavante receber as bolas diretamente ali, você já procurava o jogo direto com ele. Com o Fernando Diniz é outro tipo de jogo, que não tem a ver com o Verratti. Então, isso vai fazer com que ele tenha menos participação. E aí não dá para ele jogar do jeito que ele nunca jogou. Ele não é um jogador... Não está começando... O Ryan ainda pode se desenvolver de diversas maneiras. O Verratti, até porque tem mais qualidade também, né? Mas o Verratti é um jogador que tem uma maneira de jogar. Ou você usa essa maneira de jogar do Verratti, ou você não usa o Verratti. E o técnico tem outro pensamento de jogo. Então, talvez a melhor ideia seja não ter o Verratti. Ou ter como opção só para uma necessidade. Olha, agora chegou numa situação de jogo que eu vou colocar o centroavante ali dentro da área e vou tentar acioná-lo com bola direta. Desde que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, já as análises sobre o Verratti, que ele era o incontestável, mas aí depois ele foi contestado, aí ele fez gol e voltou a ser abraçado pela torcida, mas agora existe essa dúvida. Vamos ver se o Diniz vai com o David ou se ainda pode ir com o Andrés Gomes, porque ele não teve uma oportunidade ainda no time titular, mas é uma opção, pode aparecer nessa partida contra o Flamengo. Eu acho que tem mais a cara... O time sem o Verratti tem mais a cara do Diniz. Então tá bom. A maneira de jogar. Então tá bom, vamos ver. Vamos mostrar as informações antes? Vamos lá, obrigado. O Flamengo, claro, mantém a vantagem na ponta, o Flamengo é líder do campeonato. De certa forma, afundar o rival talvez seja muito forte, né? Sim, mas forte não, é verdade. Mas é um bom ponto, Afundar, o Vasco pode cair pra Série B de novo. 15 rodadas ainda. Sim, mas você perde pro rival, o impacto é maior do que perder da Chapecoense. Mas afundar não sei. Eu sei que a Chapecoense não tá na Série A. Agora a produção põe embalar pra quinta. Não, se o Dimas usar esse argumento, no São Paulo tinha. eu vou embora. No São Paulo tinha. Não embalar. São Paulo tinha. Mas não era embalar, era... você não gostou do sinônimo, eu não lembro agora, eu tenho memória ruim. Ganhar moral. É que embalar moral. O time que ganhou na ida embala, o time que perdeu na ida precisa de moral. É isso, Marcão. Boa. O Marcos é perfeito na língua portuguesa, cara. O Vasco isso. luta contra o Z4. O Vasco não vence há 11 jogos, é isso? Nossa. Rapaz, E se não fosse só uma vitória, ia ser coisa de 30, assim. Você lembra de cabeça a última? Foi no Carioca, foi um 2-0 na primeira fase.
Naquela época que era ruim de assistir jogo do Carioca, que ninguém transmitia direito. Tá. Sim. Não mudou muito a situação. E Foi o 2022, Vasco dá um eu respiro. acho. Não só um respiro ao Diniz, dá um respiro ao próprio clube, né? Cara, eu acho que pra mim não tem dúvida que é o Vasco. Que quem precisa mais da... Gente, a gente O Flamengo tá peraí. brigando pelo título. Não, mas... O Vasco não vai cair. O Vasco não vai cair. Mas o Flamengo vai entrar com a mentalidade do jogo de semana que vem. Não, o Flamengo precisa ser campeão brasileiro. Mas ele tem elenco... O mesmo argumento que eu usei pra votar no Palmeiras, se fosse Palmeiras e São Paulo, eu tô usando pra votar no Não Flamengo. é quem, a pergunta é, não é quem vai dar mais prioridade ao jogo, e sim quem precisa mais da vitória. Eu O Vasco acho que o perdeu o Vasco- jogo de 10-0, não cai. Eu vou dar. que Se o Flamengo isso? perder o jogo de 10-0, talvez Eu não seja acho que mais. não, o Marcos Felipe. tem razão. O Marcos tem razão, eu vou falar um negócio. O Flamengo tá É jogando o lado de lá contra o lado de Eu vou dar cá. uma comparação simples pra concordar com o Marcos. O Palmeiras não perde nenhum jogo no Campeonato Brasileiro desde que voltou do Mundial de Clubes e não consegue passar o Flamengo, tá? Não consegue passar o Flamengo. A briga Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, o Cruzeiro tá na briga, a gente não pode tirar, ela é tão surreal de nível alto, de pontuação, se até comparar com os outros anos, é uma pontuação mais alta, que qualquer deslize pode custar muito caro lá no fundo. O Vasco, o jogo com o Flamengo, hoje, ele é um jogo que o Vasco tem que chegar antes do campeonato e riscar. Ele não tem time pra ganhar do Flamengo. Agora, o Flamengo, E não tem ganhado. o Flamengo não pode perder ponto pra um time que o Vasco tem que riscar, entendeu? Porque a briga pelo título, ela é tão... Até com ela o time B, por exemplo, Ela é né? tão no limite que o Palmeiras não perde nenhum jogo desde que voltou da Copa do Mundo e não consegue passar o Flamengo. O fator clássico É mais existe. importante pro Flamengo. Mas você acha que o Flamengo vai dar prioridade pra esse jogo? Eu acho Como tem dado no que o Brasileiro. Flamengo não vai E até priorizar porque jogo. tem time. Essa que é a Exato. questão. Tem Até elenco. porque tem time Ele vai pra priorizar isso. os dois. Ele não tem vai como jogar o priorizar. Emerson Royal, vai jogar... O Alexandre a gente não sabe se volta, mas talvez jogue o Vinha, sai de Danilo Sim. titular. Às É vezes mudança Bruno Henrique, pontual exato, por Bruno questão Henrique física, joga, Luiz não por Araújo. prioridade de campeonato. Cara, o tem o Flamengo Alacian. tem elenco pra fazer isso. Tem, né? tem. Eu não acho... na verdade, eu tenho certeza. O Flamengo deixou muito claro, desde que o BAP assumiu, que o Campeonato Brasileiro é prioridade. E não é que é prioridade em relação à Libertadores. Sim. A Libertadores sempre é prioridade também. E sempre foi e vai continuar sendo. É prioridade em relação à Copa do Brasil. Sim. Então, o Flamengo hoje disputa as duas prioridades da temporada dele. Ponto final. Uma posição por questão física, fisiológica, não por questão técnica de campeonato. E ele tá certíssimo. O Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade do Flamengo sempre. Não, eu entendo, mas eu acho que, no meu ponto, o Vasco precisa mais da vitória, porque como a gente tem uns pontos ali, ele tá brigando contra o C4, tem 4 times ali que estão perigando demais, são times grandes, Grêmio, O que você Vasco, acha mais Atlético- provável? O Vasco cair perdendo o Clássico ou o Flamengo perder o Brasileiro perdendo o Clássico? É o Flamengo. É o Flamengo. Eu concordar. O Mas Vasco assim, tem eu não tenho ganhado- a certeza que o Marcão tem, por exemplo, que o Vasco não vai cair. Não, O Vasco vai entrar, o Não Vasco vai vai entrar cair. desesperado no jogo. Não, Então eu eu não acho tenho- que os olha- pontos são fundamentais. Eu não tenho certeza que não vai cair. bota os mas eu pontos, acho Depois mais... daquele Vitória e Juventude no Barradão, ficou difícil, né? Ficou difícil para os chamados gente. 12 grandes entrarem na zona do rebaixamento. assim, Eu cara. entendi o ponto, mas pra mim o Vasco precisa. Eu não Ó, tenho certeza vamos que o seguir. Vasco não vai cair, tá? Mas eu acho que é mais provável o Flamengo perder o campeonato se tropeça pro Vasco. Concordo Porque o que o Vasco contrário. cair, O sim, campeonato do concordo. Vasco é ganhar do Juventude, tem ganhado do Sport, ele tem mas- ganhado do Santos. Mas também que não ele tá ganha- ganhando. Do Do Santos ele ganhou. É, do Santos. Do Santos ganhou. Vamos lá então para as infos de O jogo aí. Grêmio e Inter. Grenal, hein? Esse é difícil. Isso aqui né? podia ter juntado, né? Os dois técnicos pressionados, né? Não precisava nem dividir. Não, os dois precisam das mesmas coisas. Exatamente. O Inter se aproximar do G6, afundar o rival. O Grêmio tá com também o técnico na corda, né? Hoje brigando contra o Z4 e não vence um Grenal desde 2020. Pode votar nos dois? Acho que Não pode. Acho que não. Pensando no Campeonato Brasileiro, pensando no ano, o Grêmio precisa mais da vitória. Mas o Grenal é um campeonato à parte. Então eu vou votar no Inter, já justificando meu voto. Por quê? Não entendi. O Grêmio ganhou 7 campeonatos gaúchos do Internacional. O Grêmio caiu nesse meio. Mas o Inter é o atual campeão. Foi vice-campeão brasileiro. O Inter tá invicto a 8 Grenais. Mas o que o Inter passou nesses 7 anos de domínio do Grêmio no Campeonato Gaúcho, vendo o rival ser campeão todo ano, sendo eliminado pro rival, foram só 2 vices, mas foi eliminado pro Grêmio mata-mata antes, viu o Grêmio cair, voltar e ser vice-campeão brasileiro, perdeu o Brasileiro de 2020 da maneira que foi. O Inter tá muito machucado. É uma das torcidas mais machucadas do país. Bastante. E Grenal é um negócio à parte. O Inter tá levando vantagem, tá vindo de resultados seguidos de vitória e empate com o Grêmio sem perder, mas
perto do que foram os últimos anos de Grenal, o Inter precisa falar, eu caramba, eu tô prevalecendo. Eu vou seguir os meus, eu tô prevalecendo. Eu que tô mandando nesse jogo aqui, é um campeonato à parte, é uma rivalidade que às vezes se puxa pra baixo, porque um deseja mais o mal do outro do que o próprio bem. Ó, 2 minutos pra acabar o programa. É internacional. Eu vou seguir os meus princípios aí, time que tá lutando contra o rebaixamento precisa ganhar. Rapidamente, se o Inter perder, o Roger Machado é demitido. Se o Grêmio perder, não, porque o Roberto Guerra já garantiu que que o Mano fica. Mas Mas Mano, eu acho que pra o Grêmio mim... tá mal, cara. Desde a Sul-Americana, o Mas Grêmio é que o Mano se não tá ele conseguindo já- fazer o time jogar. Se ele Por isso que garantiu eu falei, que fica... não é o então- campeonato. O Grenal é um campeonato à parte. E pro Grenal, o Inter precisa desse gosto de eu vou mandar no no Inter, clássico. eu sei que E aí, Marcão. Dimas... desculpa. Pra gente poder fechar o programa. Cara, Inter, né, Felipe? eu vou admitir que eu tava propenso a voltar no Grêmio nessa situação porque é o time que tá brigando contra o rebaixamento. O discurso do Marcão, ele mexeu comigo e faz sentido porque como o Grenal é algo muito muito importante dentro de Porto Alegre, Só no Rio eu Grande vou do no Sul. Eu acho que esse histórico recente pesa demais. Eu vou acompanhar dessa vez o relator contrário. Vocês estão muito... A gente entrou na Vocês ESPN na estão mesma muito semana. amiguinho aí. com vocês, seguimos também. na Vocês amizade. estão Entramos na muito ESPN, amiguinho. entramos na ESPN na mesma semana em 2011. Exato. É mesmo? Então a gente Eu virei pra ele e tá- falei, eu acabei de chegar aqui, me ajuda com o negócio. Ele falou, cheguei também. Falei, não tô, Pede não tô, outro. Falei, não tô sabendo. Falei, não tô sabendo. O Grêmio, por mais que o presidente tenha falado, né? Assim, o Grêmio já tá mal faz muito tempo Muito. e o Mano não tá conseguindo fazer o time jogar, né? Eu acho que pior é que o Inter. Veremos o Não, que no vai campeonato, acontecer. o Grêmio precisa mais que o Inter. Sim, Senhores, Mas se Grenal é um campeonato à parte. um prazer, viu? Que Primeiro prazer, estar massa, juntos hein? aí. Vocês já Eu vou apertar a mão do estão- Dimas de novo. Gostou da externa, Puxeta? Muito, obrigado. Não é divertido? Me convidem mais Bora. vezes, tá? Aí, meus amigos, parceiro, é clássico grande. Flamengo e Vasco, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão que está em busca de se manter na liderança do Brasileirão, tentando, logicamente, abrir distância para o Cruzeiro e também para o time do Palmeiras. E para isso, o Flamengo vai precisar, logicamente, de vencer o time do Vasco no Maracanã neste domingo. Opa, é sempre bom jogar contra eles e vencer é ainda melhor. Maracanã vai estar completamente lotado. Parceiro, pelo lado do Flamengo, os ingressos já se esgotaram, mas ainda há ingressos, né, no setor vascaíno. Vou deixar aqui, galera, os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui, ó, é o nosso amor. Fui, nação!